Olá, queridos estudantes do Colégio Cometa. Aqui quem fala é o professor Max da disciplina de Química. E na videoaula de hoje tratarei sobre a correção comentada de algumas questões propostas no PCD de número 15. Questão de número 4. Quais são as principais interações intermoleculares presentes em cada um dos compostos listados a seguir? Letra A, gás nitrogênio N2, principal componente do ar. Letra B, metanol, álcool utilizado na produção do biodiesel. Triclorofluormetano, um dos gases do efeito estufa. Então, para relacionar a interação intermolecular com a molécula correspondente, a gente precisa avaliar dois fatores. Quais são esses dois fatores? O primeiro fator é a polaridade das ligações que compõem a estrutura, tá? E o segundo fator é a geometria de cada um, ok? Então, pensando no gás nitrogênio. O gás nitrogênio ele é constituído por moléculas diatômicas de átomos de um mesmo elemento, que é o nitrogênio. Quando eu tenho ligação formada por átomos de um mesmo elemento para compor a molécula, eu tenho ligações do tipo apolar, tendo em vista que não há variação na densidade eletrônica entre os átomos constituintes da molécula. Se a ligação ela é apolar, a única força intermolecular ou interação intermolecular que pode interagir aí são as forças dispersivas de London. Já no caso do metanol, que tem a seguinte estrutura. O metanol, quando a gente avalia o momento dipolar, a gente identifica que que as moléculas de metanol são moléculas polares. Mas entre as moléculas polares, o metanol guarda uma particularidade que é a interação entre o oxigênio e o hidrogênio, né? O momento de polo formado pelo hidrogênio e o momento de polo formado pelo oxigênio. Como trata-se de uma ligação que envolve oxigênio e hidrogênio, a gente tem um tipo de interação mais forte, que é a ligação de hidrogênio. E no caso do triclorofluormetano, nós temos uma estrutura tetraédrica, uma geometria tetraédrica. Entretanto, quando a gente faz o cálculo do momento de polo, a gente identifica que pela presença de uma ligação carbono-flúor, que é diferente em termos de intensidade das ligações carbono-cloro, a molécula ela é uma molécula polar. E nesse caso, se a molécula polar, as interações são do tipo de polo permanente dipolo, caracterizando tipos das forças de Kenson. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, I2 é um sólido, Br2 é um líquido, enquanto Cl2 é um gás. Responde. Quais dessas substâncias apresentam moléculas polares e quais apresentam moléculas apolares? Então aí a gente precisa avaliar a composição para saber qual a natureza das ligações que compõem e para saber posteriormente a geometria, caso for necessário. Como a composição sempre vai ser por átomos de um mesmo elemento químico, como podemos ver, Cl ligado a Cl, no caso Cl2, Br ligado a Br, no caso do Br2, e I ligado a I, no caso do I2, temos que todas essas moléculas são moléculas apolares, já que não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos que compõem as moléculas, fazendo com que todas as ligações existentes sejam ligações apolares e, consequentemente, a molécula também é apolar. Qual é o tipo de interação intermolecular predominante em cada substância? Já que eu disse para vocês na letra A que todas as moléculas apresentadas são moléculas apolares, o tipo de interação possível aí são as interações classificadas como forças dispersivas de London. Sabendo que os elementos químicos constituintes das substâncias pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, e considerando as interações intermoleculares envolvidas, o comportamento descrito no enunciado corresponde ao esperado. Justifique sua resposta. Então, o que a gente tem que observar é, primeiro, eles
todos os componentes aí dessas moléculas que representam substâncias simples são elementos da família 7A. Então, para nossa análise, basta pegar um único componente para fazer o comparativo. Então, pensando em um átomo de cloro, um átomo de bromo e um átomo de iodo. Obviamente que cada molécula é constituída pelo dobro de átomos de cada elemento. Mas, se a gente for pensar na propriedade periódica para elementos de uma mesma família, o que é que está mudando aí? Cloro, bromo e iodo se encontram em períodos distintos, então eles têm raios atômicos distintos. Se eles têm raios atômicos distintos, a molécula de cloro ela é menor do que a de Br2 do que a de 2. E esse comportamento ele está atribuído ao tamanho da molécula, tendo em vista que a interação entre elas é da mesma natureza. Então, corresponde ao esperado, segundo iniciado, I2 sólido, Br2 líquido e Cl2 gasoso? Sim. Por quê? Porque entre os elementos químicos citados, o iodo é o que apresenta átomos com maior densidade eletrônica, seguido do bromo e depois do cloro. Essa densidade eletrônica, obviamente, ela está relacionada ao tamanho de cada átomo que compõe as estruturas, tá? E quanto maior é a densidade eletrônica da espécie química, mais intensas são as interações intermoleculares. Então, as interações intermoleculares, elas, além do tipo de interação específica de London, forças de Kenso ou ligações de hidrogênio, se a gente tem interações da mesma natureza, o que muda em relação à intensidade de cada interação dentro de uma mesma natureza? Como, por exemplo, nesses casos apresentados que são forças específicas de London, é o tamanho da molécula, ou que o tamanho da molécula, por sua vez, representa a densidade. Então, quanto maior a densidade eletrônica, mais intensas são as interações intermoleculares, e o que de fato justifica a diferença das fases das substâncias em questão. Questão de número 7. Entre as substâncias formadas pelas moléculas H2, H2S, CH4, H2O e F2, qual é a única cujas interações intermoleculares predominantes são forças de Kenso? Justifique sua resposta. Então, para a gente chegar à conclusão de qual molécula dessas apresenta esse tipo de força que pede na questão, a gente precisa analisar mais uma vez, chamando a atenção de vocês. A gente precisa analisar a natureza da ligação química, se ela é polar ou apolar, e a geometria molecular, caso for necessário. Então, pegando a série, H2, geometria linear, mas a gente tem aí uma molécula constituída por átomos do mesmo elemento, então a ligação ela é apolar, consequentemente molécula apolar. F ligado a F, mesma situação do H2. É uma molécula constituída por átomos de um mesmo elemento, não existe diferença de eletronegatividade, consequentemente a molécula ela é apolar, já que a única ligação existente também é apolar. E temos CH4. CH4 é a estrutura tetraédrica, então a geometria tetraédrica. As ligações entre hidrogênio e carbono são ligações polares, mas numa geometria tetraédrica, onde a quantidade de pares de elétrons ao redor do átomo central coincide com a quantidade de átomos iguais ligantes ao átomo central, a gente pode chegar à conclusão que a molécula de CH4 também é uma molécula apolar, apesar de ser constituída por ligações polares. Se eu tenho esses três exemplos de moléculas, certo? Apolares, o único tipo de interação que as moléculas apolares formam são interações do tipo de London, tá? Dispersivas de London. Então, esses três exemplos não contemplam o questionamento.
Aí a gente tem o H2S e H2O. Todas duas apresentam geometria angular formada por ligações polares. Só que H2O, eles formam ligação do tipo ligação de hidrogênio, tendo em vista que a ligação de hidrogênio acontece quando a molécula é constituída por hidrogênio e oxigênio, por hidrogênio ligado a flúor ou por hidrogênio ligado a nitrogênio, que são os elementos mais eletronegativos. Já H2S formam as interações do tipo de polo permanente de polo ou forças de Kenso. Então a gente pode concluir que as moléculas de H2, F2 e CH4, como elas são polares, interagem por forças dispersivas de Lorentz. Já as moléculas de H2O são polares e interagem predominantemente por ligações de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio é em razão da alta eletronegatividade do átomo de oxigênio. E as moléculas de H2S são polares e são as únicas que de fato interagem predominantemente por forças de Kenso. A aparência do leite é de um líquido branco homogêneo. Ele é constituído por diversas substâncias, entre elas água, sais minerais, proteínas e gorduras. Um estudante, procurando saber se o leite é uma mistura homogênea, analisou uma amostra com microscópio e na imagem ampliada observou glóbulos de gordura dispersos no líquido. Qual foi a sua conclusão? Explica a imagem observada por meio das interações intermoleculares. Então vamos ver mais ou menos o que foi observado pelo estudante. A olho nu, o leite aparenta ter um único aspecto, não é? Ele é branco. Só que quando foi visto pelo microscópio, o estudante identificou que não era tão homogêneo como parecia ser a olho nu. Isso é devido a que, tendo em vista que o leite é constituído por substâncias como água, sais minerais, proteínas e gorduras, estas que guardam entre si polaridades diferentes, né? As moléculas que compõem a água, que compõem as proteínas, que compõem as gorduras, elas se diferenciam em algum momento nas suas polaridades. E a solubilidade, ou seja, a mistura de uma substância com outra, está relacionado à semelhança de polaridade. De um modo geral, as substâncias polares tendem a dissolver outras substâncias polares e as substâncias apolares tendem a dissolver outras substâncias apolares. O estudante chegou à conclusão que o leite, na verdade, é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque ao observar glóbulos de gordura dispersos na fase aquosa, ele chegou à conclusão que a parte líquida do leite, em termos de polaridade, é diferente da dos glóbulos de gordura, o que, na verdade, impede a mistura total dessas substâncias, ou seja, impede a miscibilidade. Um becker de 500 ml contém 400 ml de água pura a 25 graus Celsius em ATM. Uma camada fina de talco ela é espalhada sobre a superfície da água, de modo a cobri-la totalmente. Então, o que deverá ser observado quando uma gota de detergente é adicionada na região central da superfície da água coberta de talco? Então, o que a gente pode observar é que a gota de detergente ela vai se espalhar pela superfície da água a partir da região central, afastando as partículas sólidas de talco que se depositará no fundo do becker. Letra B. Interprete o que deverá ser observado em termos das interações físico-químicas entre as espécies. Veja só, o talco ele permanece inicialmente na superfície da água devido à tensão superficial da água. Tá? Essa tensão superficial da água ela é explicada com base na natureza das interações intermoleculares
das moléculas de água, tá? Essa tensão superficial é enfraquecida por meio da adição do detergente. E o detergente tem caráter anfótero, ou seja, na estrutura da molécula de detergente tem uma parte que é polar e uma outra apolar. Então, a porção polar do detergente vai se dissolver na água, já que eles têm polaridade semelhante. Já a porção apolar do detergente, a parte da estrutura apolar do detergente, ficará voltada para fora da superfície da água. 14. Explique como as interações intermoleculares e a temperatura influenciam a viscosidade de uma substância. Veja só, quanto maior for a temperatura, maior será o grau de agitação entre as partículas, já que a temperatura é reflexo da energia cinética das partículas que compõem a substância. E, portanto, menor é a interação entre elas, certo? Se elas se movimentam com a maior frequência, menor é a interação entre essas partículas. Se elas se movimentam com a menor frequência, menor é a interação entre essas partículas. E, por isso, a viscosidade será menor. Podemos dizer que a temperatura influencia diretamente a viscosidade de uma substância, já que a substância, quando ela é mais viscosa, é indício que seus componentes, certo, possuem uma maior interação. Se essa viscosidade diminui ou é menor quando a gente compara a substância, quer dizer que a interação é menos intensa entre os constituintes da substância. Já que a maior temperatura é reflexo do grau de agitação das partículas, para fechar isso, a gente pode chegar à conclusão que menor interação entre as partículas, consequentemente, será menor a viscosidade.